Dando sequência aqui então, pessoal, o próximo dispositivo que a gente vai analisar é o artigo 45 do Código Penal, que nos diz o seguinte: na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, que a gente tinha acabado de estabelecer, o artigo 44, proceder-se-á na forma deste, do 44, e dos artigos 46, 47 e 48, tá? Então, os artigos 46, 47 e 48 vão trabalhar com as espécies de PRDs, inclusive o próprio artigo 45 em seus parágrafos, tá? Então, vamos começar a analisar as PRDs em espécie a partir da primeira, que é estabelecida no artigo 43, que é a chamada prestação pecuniária, tá? O artigo 45, parágrafo 1º, nos explica o que é a prestação pecuniária, e ele tem a seguinte redação: a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Vamos explicar isso então. O que é a prestação pecuniária? É dinheiro para quem? Para a vítima. Se eu não tenho vítima, vai ser paga para os dependentes. E se há um crime que não tem uma vítima específica ou dependentes dela, né? Por exemplo, um crime contra a administração pública, que é um crime doloso sem violência ou grave ameaça à pessoa, pelo menos a violência essa que a gente enxerga, né? Porque na minha opinião, crimes contra a administração pública, embora não tenha sangue, tiro, facada, cadáver, né? Gera muito mais mortes do que muito homicídio, né? O homicídio, em tese, se mata uma pessoa e se deixa uma família enlutada. E os crimes contra a administração pública, um bom desvio de uma verba da saúde, quantas pessoas mata indiretamente sem derramar uma gota de sangue nos nossos telejornais, né? Então, só para vocês refletirem um pouco, na minha opinião, os crimes contra a administração pública são a pior espécie de crimes que a gente tem dentro do Código Penal, tá? Mas isso fica para uma outra oportunidade a gente discutir. Por hora, aqui nos resta saber, então, que é ou para a vítima ou para seus dependentes esse dinheiro, ou quando não tiver vítima ou dependente, uma entidade pública ou privada. Pode ser uma entidade privada? Pode, desde que tenha destinação social. Um lar das crianças, um lar dos idosos, uma APAE, uma outra entidade qualquer que preste um serviço de destinação social, mesmo que privada, aí vai ter, vai poder receber esse dinheiro, tá? Falei exemplos aqui sem pensar se são entidades públicas ou privadas, por favor. Só dei alguns exemplos de entidades que recebem esse dinheiro aí oriundo de prestações pecuniárias, tá? Esse dinheiro aí vai ser na importância mínima de um salário mínimo e máxima de 360 salários mínimos. Façam a conta aí e vejam quanto isso dá, tá? O que nos interessa pontuar é a parte final do parágrafo 1º do artigo 45, que diz que dá para descontar esse dinheiro de uma eventual reparação civil. Então, olha só, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, que quem que vocês querem, vamos botar nosso personagem aqui, o Zé Mané, foi chamado de corno, tá? O Zé Mané ou o Cornélio foi chamado de corno por alguém, tá? E ele fez ocorrência policial e o sujeito respondeu pelo crime de injúria, onde é que já se viu chamar o outro de corno, tá? O vizinho querido do coração. Bom, o sujeito foi condenado pela injúria, pelo crime de injúria, e o juiz substituiu a PPL dele por uma PRD de prestação pecuniária. Condenou esse vizinho, onde já se viu chamar o outro de corno, condenou esse vizinho a pagar, vamos ver quanto que vale uma cornice, pessoal, 5 salários mínimos, tá? Vamos supor que o juiz tenha condenado esse sujeito. Vamos arredondar para a conta ficar mais fácil, 5 mil reais, tá? Arredondando aí para menos. 5 mil reais foi o valor que o juiz condenou o autor dessa injúria horrorosa a pagar para o corno, ou melhor, para o vizinho que não é corno, tá? Esse vizinho pode entrar com uma ação por danos morais, não pode, senhores civilistas aí da turma? Pode entrar com uma ação por danos morais contra o autor dessa injúria, né?
E lá nessa ação por danos morais, vamos supor que o juiz julgue procedente a ação civil, então, e condene esse indivíduo a pagar 5 salários mínimos a títulos de danos morais. Vocês, como advogados aí do vizinho do do Cornélio, podem alegar: ô, senhor juiz civil, o meu cliente já pagou 5 mil lá na esfera penal, vamos compensar? É possível? Tá? Por conta do que diz aí, ó, o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em reparação de ação civil. Se o juiz na esfera civil tivesse condenado 10 mil, ele pagou 5 mil na esfera criminal, desconta esses 5 mil já pagos, tá? Não tem nenhum problema com relação a isso. O problema é se a esposa do Cornélio entrar com a ação de indenização por danos morais, porque se ele é corno, ela é... Então, aí ela entra com uma ação de indenização por danos morais. Pode ou não pode? Pode, né? Aí o juiz na esfera civil diz: meu Deus, foi uma ofensa horrorosa, ela ficou mal vista em todo o bairro. Condena o vizinho do Cornélio a pagar uma indenização por danos civis, danos morais, para dona esposa do Cornélio de 5 mil reais. Dá para compensar com a prestação pecuniária paga lá na esfera criminal? Não. Por quê? Porque o próprio artigo ressalva: se coincidentes os beneficiários, tá? Nós temos beneficiários diferentes nesse exemplo 2 que eu estou dando. A esposa é uma pessoa, o Cornélio é outra pessoa, tá? Então, não dá para compensar quando não forem coincidentes os beneficiários, ok? Entenderam prestação pecuniária? Em seguida, continuamos.